Queria começar fazendo uma pergunta para vocês. Você já parou para pensar que a nossa relação com a natureza é uma relação esquizofrênica? Vou dar alguns exemplos para vocês. Quando você quer chamar uma pessoa assim, dizer que a pessoa não tem um caráter muito confiável, um caráter duvidoso, você chama ela de quê? De cachorro, né? Aquilo é um cachorro. Quando você chama alguém de cachorro, você está falando que essa pessoa é o quê, exatamente? Vamos lá, numa palavra. Hã? Não, animal é a única coisa que você não está chamando ele. Hã? Safado, não é fiel, não é confiável, meio vagabundo, meio sem vergonha, não é isso? Mas o cachorro é isso? O animal, ele é infiel, sem vergonha? Ou ele é o melhor amigo do homem? Quem aqui tem cachorro? Como é o seu cachorro? Como é o seu cachorro? Fala rapidinho. Ele é fiel a você? Ele sabe quando você está bem, quando você está mal? Não sei se ele sabe diferenciar. Ele sempre está bem para mim. Ele está sempre interagindo com você, né? E o seu? Ele já é muito bagunceiro, fujão, gosta de estar na sacanagem. Dizem que o cachorro puxa o dono, viu? Mas ele é fiel a você? Ele tem. Acho que ele tem medo. Fiel, não. Quem mais aqui tem cachorro? Mais alguém? Você tem cachorro? Atualmente não, eu já tive bastante. Como é que é o cachorro para você? Fala aí das características. Em que sentido? A relação dele contigo era uma relação de fidelidade, de amizade, de companheirismo? Como é? Mas no curto tempo que eu passava com ele, mais de semana, né? Assim como meus filhos também não param muito em casa, eu trabalho. Mas é uma relação de amizade e respeito. Isso. O cachorro não é infiel, ele é fiel. No geral, o cachorro é fiel ao seu dono. Sim. Mas a gente, quando quer chamar alguém de infiel, a gente chama de cachorro. Aquilo é um cachorro, não é isso? Outra coisa. Quando você quer dizer que uma pessoa não tem, assim, hábitos muito refinados, que é uma pessoa bronca, grosseira, você chama ela de anta, não é isso? Aquilo é uma anta. Quando você chama alguém de anta, você está falando o que exatamente? Que é uma pessoa não muito refinada, né? Mas a anta, vocês conhecem a anta? É um dos animais mais dóceis que existe na natureza. Se alimenta de frutos e ervas. Tem outro significado, que é a pessoa que é ignorante, burra. Grosseira. A pessoa grosseira. Quando você quer chamar alguém de burro, você chama de burro. Mas o burro, ele sabe quem é o dono dele, ele sabe onde ele mora, ele conhece o caminho de ida e volta por onde ele passa. O burro tem uma relação de fidelidade com os outros animais que fazem parte do grupo dele. Outro exemplo, quando você quer dizer que uma mulher ela tem uma vida sexual desarraigada, digamos assim, você chama ela de quê? Qual é o animal que você usa para... Galinha, não é isso? Quando você fala que uma mulher é galinha, você quer dizer o quê? Que ela é uma mulher que tem uma vida sexual desarraigada, né? Esse é o sentido social. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, nem que você concorde. Eu estou pegando os significados sociais utilizados para essas expressões. Mas, vamos pensar no galinheiro. Com 30 galinhas ou 20 galinhas, geralmente tem quantos galos num galinheiro com 20 galinhas? 1 ou 2. Se botar mais do que isso, eles se matam. Quem é que é a galinha do galinheiro? Ou seja, quem é que tem a vida sexual desarraigada no galinheiro? É o galo, não é a galinha. Entendem? Assim, esses elementos desconexos entre o que a natureza é e a representação que nós fazemos da natureza, essa representação, ela é produto de uma relação esquizofrênica que nós temos com a natureza. Nós queremos dominar, nós queremos controlar, mas ao mesmo tempo nós temos medo, ao mesmo tempo nos assusta,
né, nós transferimos para a natureza aquilo que são elementos constitutivos da nossa cultura. Por exemplo, cai aquela chuva de rachar o rio, sobe, inunda, aí o repórter na televisão fala assim, a natureza está revoltada. Já ouviu essa expressão? Que a natureza está revoltada? Como assim revoltada? Revolta não é um sentimento humano? Como que a natureza está revoltada? A natureza não tem nem revolta e nem concordância e nem discordância. A natureza é aquilo que ela é, simplesmente. Nós estabelecemos uma relação entre a cultura e a natureza que é uma relação dicotômica, porque nós aprendemos que nós somos a parte da natureza, nós não fazemos parte da natureza, nós somos a parte. Nós temos alma, nós temos espírito, nós somos imortais, para quem é religioso. Para quem não é religioso, nós somos racionais. A natureza é irracional. Nós temos, estabelecemos fins. A natureza vive apenas aquela dinâmica do dia a dia dela, da sua perenidade. Então nós vamos estabelecendo essa relação com a natureza sem compreender que nós somos parte da natureza, nós não somos a parte. Essa dicotomia entre cultura e natureza é uma falsa dicotomia. E ela é decorrente desse modelo de produção do conhecimento que foi estabelecido historicamente, construído historicamente e culturalmente. Quando o racionalismo criou as bases para gerar aquilo que nós chamamos de conhecimento científico. Como é que o conhecimento científico é compreendido? Como conhecimento, com uma capacidade de se sobrepor aos outros tipos de conhecimentos. Alguém aqui acha que o conhecimento mítico é tão significativo, importante e necessário quanto o conhecimento científico? Dificilmente alguém vai afirmar que sim. Quando alguém afirma que sim, ou porque é alguém criado em bases religiosas, e onde o elemento religioso é determinante da sua visão de mundo, ou então quando é alguém que já superou, já ultrapassou e já faz uma análise crítica do pensamento racional a ponto de entender os limites do próprio pensamento racional, do racionalismo. Mas, no geral, qualquer pessoa vai dizer que o conhecimento científico ele é mais importante, ele é mais necessário, ele tem uma superioridade hierárquica em relação aos outros tipos de conhecimentos. É isso que a gente aprende. Nós aprendemos isso desde que Descartes começou a formular as bases do que ele chamava de pensamento científico. E ele fez isso se contrapondo ao tipo de conhecimento que existia antes, que era o conhecimento filosófico, escolástico e religioso. O pensamento antes ele era produzido onde? Dentro dos mosteiros, né, até a Idade Média, um pouco depois da Idade Média, ele era produzido dentro dos mosteiros, pelos monges. As pessoas que queriam estudar tinham que fazer parte daquela vida das instituições religiosas. Ele estava se assentado todo em bases da relação do natural com o sobrenatural. E Descartes considerava que tudo isso era um pensamento inútil, desnecessário, irrelevante, que o importante era produzir conhecimentos úteis para a vida prática. Descartes escreveu isso numa das obras dele. Então, o pensamento útil para a vida prática era aquele conhecimento em que você dissecava a natureza para compreender a natureza. Então, daí nasce a botânica, daí nasce a genética, daí nasce, inclusive, a medicina, da forma como nós conhecemos hoje. E é interessante que para que essas ciências nasçam, é preciso tirar o espírito da natureza, preciso retirar da natureza o componente místico que se dava a ela antes. Vamos pegar um exemplo. Quando o índio vai tomar banho nas águas de um rio, aquele rio ele possui várias dimensões para aquele índio. Tem uma dimensão útil, pragmática, prática, que é lavar o corpo dele, deixar ele limpo. Outra dimensão utilitária, vamos dizer assim, que é extrair dali o alimento dele, o peixe.
Mas aquele rio também ele está prenhe, ele está cheio, ele contém os deuses. Lá habita Iara, no fundo do rio. Lá habitam elementos míticos que fazem parte da forma como o índio explica e se relaciona com a vida. Não estou falando do índio, mas não apenas o índio. Em diferentes culturas, por exemplo, no Oriente, na África, nas culturas ancestrais, que não são prisioneiras dessa dinâmica da modernidade e da urbanidade que nós somos. Então, se a natureza contém deuses, ela precisa ser reverenciada. Para eu dissecar a natureza, eu preciso retirar dela a espiritualidade. A natureza não tem espírito, não tem deuses, não tem sobrenatural. É apenas a natureza. Então daí eu corto uma pessoa que morreu porque o espírito já não está mais ali, já foi embora, ali é só o corpo. Então eu corto, eu estudo o fígado, o estômago, eu vejo as veias. E é engraçado que isso nasce exatamente dentro da igreja. Então assim, quando a gente pensa na Idade Média, a gente só pensa na caça às bruxas, a gente só pensa no autoritarismo da Igreja Católica, na Inquisição, mas a gente não pensa que a gente tem uma grande dívida com a Idade Média, porque foi nela que floresceram as bases desse pensamento ocidental que faz a divisão, a separação entre a técnica e a ética, entre o fim e o meio. Eles passam a ser separados. Antes era uma coisa só, agora é preciso separar o conhecimento técnico do conhecimento filosófico, teórico, escolástico. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer? Vocês leram esse texto? Quem leu esse texto? Quem leu sabe do que eu estou falando e sabe o que tem a ver com o que está escrito aqui. Mas a gente vai chegar aqui em alguns conceitos básicos. Por quê? Esse modelo de conhecimento técnico e científico foi ele quem deu as bases para o modelo de desenvolvimento que nós produzimos. Esse modelo industrialista da produção em larga escala, da produção da manufatura, da produção fabril, né, da máquina a vapor, depois do desenvolvimento das tecnologias, até chegar à biologia molecular dos nossos dias, aqueles nanotecnologia, toda a base que possibilitou que esse pensamento evoluísse para isso que nós conhecemos hoje da forma como conhecemos, surgiu ali, nessa separação entre razão e técnica, entre ética e técnica, entre fins e meios. E a partir dali, o controle da natureza passou a ser mais possível, porque se aprendemos a medir o volume da água, por exemplo, os ciclos de um rio, para poder represar esse rio e transformar em energia elétrica. A partir dali, aprendemos a produzir os carros, né? O motor a vapor depois gerou os pistões que hoje já nem tem mais pistão em motor de carro. A tecnologia já avançou muito mais do que isso. Mas os primeiros eram com aqueles pistões, aquelas válvulas. Então, esse desenvolvimento, da forma como ele se deu historicamente, como ele foi sendo construído, ele se dá a partir de uma base conceitual de um tipo de pensar o mundo, de um tipo de enxergar o mundo, de um tipo de produzir conhecimento, onde o conhecimento científico, técnico e científico era quem dava a palavra, era quem dizia como deveria ser feito. Porém, a partir dos anos 20, 30, à medida em que as sociedades elas se urbanizavam mais e se utilizavam de mais instrumentos técnicos para gerar aquilo que a gente chama de qualidade de vida ou de bem-estar, né? As ruas sendo asfaltadas, impermeabilizadas, árvores sendo plantadas artificialmente, ambientes sendo destruídos
do seu estado natural para se gerar ali naquele mesmo local ambientes artificiais, que seriam aqueles ambientes produzidos pela espécie humana, isso começou a acarretar problemas para a própria natureza e para a humanidade, que foram os chamados problemas ambientais. Teve uma época, por exemplo, que Londres era uma cidade intragável, no final do século XVIII. O rio Tâmisa era absolutamente fétido, porque a relação das pessoas com o rio era uma relação instrumental. Tudo era jogado no rio, não havia saneamento básico. Então, a cidade era uma podridão. E aí foi preciso desenvolver tecnologia para limpar, para melhorar, para aperfeiçoar o saneamento básico. Mas esse desenvolvimento científico e tecnológico, que a gente costuma enxergar sempre como a solução do problema, ele foi a causa do problema também. Porque foi ele quem gerou essa aglomeração das pessoas nas cidades. Marx fala um pouco sobre isso quando ele escreve o Capital, quando ele escreve o Manifesto do Partido Comunista, que é uma belíssima obra que vocês precisam ler, porque lá ele expõe mais ou menos essa dinâmica de como se desenvolveu essa dinâmica da produção econômica e como essa produção econômica contém em si as contradições entre aqueles que trabalham, que dependem da sua força de trabalho para sobreviver, e daqueles que não dependem da sua força de trabalho de sobreviver porque possuem o capital. Só abrindo um parênteses rapidinho em relação à discussão estrita desse texto, para falar sobre isso, que vocês precisam entender. Quando a gente fala capital, não estamos falando de dinheiro. Dinheiro e capital não são sinônimo e não são a mesma coisa. Eu já tinha parado para pensar nisso, para analisar isso, porque sempre que a gente fala assim, aquela pessoa tem capital, significa que ela tem dinheiro. Não. Uma pessoa pode ter muito dinheiro e não ter capital nenhum. Ou ela pode ter capital e não ter dinheiro. É mais difícil, mas isso é mais impossível, mas o inverso é muito comum. Uma pessoa que ganha 30 mil reais, 40 mil reais por mês, ou como o Moro que ganha 70 mil por mês, ele pode ganhar 100 mil reais por mês. Ele não é um capitalista, porque o dinheiro que ele recebe é decorrente da força produtiva dele, ou força braçal física, no caso de alguém que é lavrador, que depende da força física, ou da força intelectiva dele, mas é a força, na hora que aquela força dele falhar, ele não tem mais a fonte. Já aquele que obtém o capital, ele obtém o capital independente do seu esforço e o seu capital busca sempre se reproduzir. Se eu ganho muito bem por mês e eu separo e eu gasto todo esse dinheiro com cultura, lazer, investimento na família, diversão, comprando carro, comprando tudo que eu tenho vontade, eu não tenho capital. Se eu separo uma parte desse dinheiro para investir em alguma atividade que vai reproduzir aquele dinheiro, aí sim eu tenho capital, porque o capital é aquela parte do dinheiro que reproduz a si própria. Como nada se reproduz sozinho, não existe geração espontânea, isso é uma ficção, o capital ele vai se reproduzir a partir do esforço físico ou do trabalho de alguém, que geralmente é quem não tem o capital. Essa parte de capital que foi gerado por essa pessoa e que não ficou com ela, mas que ficou com o outro, que é o dono do capital, é o que Marx chama de mais-valia. É o que é expropriado do trabalhador e é subtraído do trabalhador e fica com o dono do capital, que ele chama de remuneração do capital. Deu para entender isso aí? Alguma dúvida ou alguma coisa mal explicada naquilo que significa capital e reprodução do capital? Então, nesse sentido, o capital seria o quê? A terra é um capital. Por quê? Porque a terra possibilita a produção, a geração, a sua reprodução, através da criação de gado, através da produção de plantas, de commodities, enfim. Então, a terra é um capital. Os maquinários que são utilizados para a produção de produtos também são capital, são bens de capital. Na contabilidade,
você que fez administração, né, vocês veem isso na contabilidade, são chamados inclusive de bens de capital. Então esses bens de produção são capital. O dinheiro ele só é capital se ele é aplicado na sua própria remuneração, na sua própria reprodução. Se ele não é, pode ter o tanto de dinheiro que você quiser, você não será capitalista se ele não é aplicado na sua própria reprodução. Deu para entender? Isso é importante, tem a ver com o texto, e a gente vai falar sobre isso porque o texto fala sobre sustentabilidade financeira e aí a gente vai chegar lá. Voltando para o raciocínio que eu estava fazendo em relação ao desenvolvimento da ciência e da tecnologia em contraposição ao conhecimento ético e racional, digamos assim. Primeiro, a poluição dos rios em áreas urbanas. Depois, as chuvas ácidas em áreas urbanas que continham muitas fábricas. Os bairros insalubres. Não sei se vocês já assistiram aquele filme de Chaplin, que ele trabalha numa fábrica e que é tudo sujo em volta. Tempos modernos. E tem vários outros filmes que mostram em volta aquela sujeira. Todos os problemas ambientais decorrentes do modo de produção. E o modo de produção é decorrente do conhecimento técnico e científico que se acumulou, que possibilitou aquela produção. Aquele modelo de organização fabril, de produção de tecnologia para o modelo fabril. Depois disso, da chuva ácida, aí os problemas eles começaram a ir tomando dimensões maiores, até chegarmos na percepção de que aquele modelo de produção e de consumo ele era insustentável porque aplicado a todas as sociedades humanas do planeta, ele geraria o quê? O fim dos recursos naturais. Descobriu-se nos anos 60, 70, apesar de que antes disso alguns falavam sobre isso, mas o reconhecimento público dessa verdade se deu nos anos 70. Pouquíssimo tempo atrás, onde aqui, acho que eu já tinha nascido, uns 4 aqui já tinham nascido. Porque vocês acho que nasceram depois disso, né? Dos anos 70. Então, ou seja, é algo recente. Quando, naquele relatório do Clube de Roma, pela primeira vez se afirmou publicamente o modelo de produção e de consumo é insustentável. Esse modelo vai levar ao definhamento da espécie humana porque não vai ter mais de onde tirar e vai estar tudo contaminado. Só para vocês terem uma ideia, qual é hoje a sociedade humana que tem o maior poder de consumo no planeta Terra? Qual é a sociedade humana onde o consumo é maior? Quem sabe me dizer? Hã? Ele está perguntando se é um país. Um país, Qual é a sociedade? Qual é o povo? Os americanos, os norte-americanos. Os Estados Unidos têm 3,5% a 4,5% da população do planeta. Mas eles consomem 30% de tudo que é produzido no planeta. Aí nós aqui ficamos vivendo com o nosso sonho coxinha de virarmos os Estados Unidos da América do Sul. Não é isso que é o sonho coxinha brasileiro? É de que a gente atinja o padrão norte-americano. Por isso que esses loucos ficam vestindo camisa dos Estados Unidos, pedindo que os Estados Unidos vão intervir. Por quê? Porque o imaginário é que lá é o modelo. Agora, se aquilo lá se tornar um modelo realmente para nós e para os outros países, de onde virão os recursos para alimentar esse padrão de consumo? Não tem, não existe. Seriam necessários 7, 10, 11, 30 planetas para sustentar esse padrão de consumo. Então o modelo é insustentável. A crise ambiental, pela primeira vez, coloca em risco a existência da espécie humana no próprio planeta, por conta das chuvas ácidas, da destruição da camada de ozônio, do aquecimento global, do genocídio genético com o fim da biodiversidade produzida pelo desmatamento, pelas queimadas, por várias ações irresponsáveis de vazamentos, de
acidentes ambientais que não são acidentes, são crimes ambientais, como aquele que aconteceu recentemente lá em Mariana, em Minas Gerais. Aquilo não pode ser chamado de acidente, aquilo nunca foi um acidente, aquilo é um crime ambiental. Por quê? Porque haviam relatórios que mostravam a possibilidade daquilo ali vazar, quebrar, de não suportar. O próprio Conselho Estadual do Meio Ambiente tinha, alguns meses antes, autorizado o levantamento da altura das camadas de contenção do resíduo na lagoa, lá, de forma irresponsável. Só 2 votos contra na reunião do Conselho que autorizou esse aumento da capacidade de suporte, sem analisar se ali havia realmente capacidade de suporte. E vocês podem até adivinhar de quem foram esses 2 votos contra na reunião do Conselho do Meio Ambiente de Minas Gerais. Foi de um representante das ONGs e do Ministério Público. Os outros, todos os representantes governamentais lá, votaram a favor e a licença foi aprovada. E eu acho, inclusive, que essas pessoas deveriam ser responsabilizadas criminalmente, esses conselheiros que votaram nessa licença. Mas isso é outra história. Voltando aqui para o nosso foco, essa crise ambiental que o planeta passou a perceber, a enfrentar, ela tem algumas características básicas. A principal característica é: o planeta já passou por mudanças climáticas radicais antes? Sim ou não? Sim, era do gelo, né? Tem até os desenhos animados. As mudanças geológicas. Mudança climática não é novidade no planeta Terra. A novidade é que pela primeira vez essas mudanças estão acontecendo a partir da intervenção humana e podendo gerar a extinção da própria espécie humana que está produzindo a mudança climática. Essa é a novidade. Uma espécie produzindo o desastre que ameaça a vida da própria espécie. É uma coisa louca isso. Esquizofrênica. Por isso que eu falo, a nossa relação com o meio ambiente, com a natureza, é uma relação esquizofrênica. A gente fala que ama, mas a gente trata como alguém que a gente absolutamente não tem nenhum amor ou compromisso. Talvez até você esteja me olhando aí indignado, dizendo: eu não sou assim. Psicopata esquizofrênico. Mas eu vou te fazer uma pergunta. Quem aqui separa o lixo em casa, o lixo seco do molhado? Quem? Só 3? Mais alguém? Ok. Então vocês estão de parabéns, já tem uma média boa aqui. Mas às vezes eu dou aula para a turma de 40 alunos, eu pergunto isso de 40, 3 ou 4. É um absurdo, menos de 10% às vezes. Faz essa separação básica, é coisa tão preliminar, tão básico isso, porque o lixo seco você pode, de alguma forma, ajudar na reciclagem, na reutilização, né? Então, essas atitudes assim que a gente toma entre 4 paredes, quando ninguém está olhando para a gente, elas é que são que determinam mesmo aquilo que a gente é. Não é só o que a gente fala, porque falar, defender o meio ambiente, todo mundo faz. As grandes corporações fazem louvores ao meio ambiente, mas vai olhar na prática o seu sistema produtivo, como ele é insustentável nas externalidades que produz e na forma como extrai da natureza os recursos naturais que precisa para produzir. Então, essa percepção dos problemas levou a ter que encarar o problema de frente. Daí nasce essa coisa da sustentabilidade. Sustentabilidade nasceu disso, dessa percepção de que o modelo está gerando a destruição. Não é a crise que gerou a sustentabilidade. O que gerou a sustentabilidade foi o próprio modelo, porque o que causa a crise é o modelo. A crise não é causada por ela mesma. A gente fala crise ambiental. A crise ambiental tem causas. E é preciso ir às causas, identificar as causas. E aí você vai ter várias posturas em relação a elas. E a mudança de paradigma nas várias áreas do conhecimento. Entre essas áreas, a área da gestão pública, que é a que interessa a vocês. Então, quando se fala em sustentabilidade na gestão pública e todos esses outros conceitos que o texto trabalha aqui, é disso que está falando, da aplicação na área da gestão pública desses novos paradigmas. O problema ambiental é um problema complexo
é um problema complexo. Por quê? Porque não existe uma causa para o problema, para a crise ambiental que afeta o planeta. São muitas variadas causas. As causas são complexas. Tem um estudioso chamado Henrique Leff, por exemplo, ele é economista e educador, é um cientista mexicano, muito respeitado no mundo todo, que ele diz que a causa da crise é epistemológica, ou seja, está relacionada à produção do conhecimento. Ele diz, é a forma como o conhecimento é produzido que gerou a crise. Por quê? Ele diz. E ele é da linha marxista, ele não é de uma linha hegeliana, nem weberiana. Ele sabe que os problemas acontecem por conta das dinâmicas econômicas, da forma que se produz. Mas ele diz, o que se produz assim por conta do modelo de conhecimento que foi gerado, que nós criamos. Foi gerado, parece algo espontâneo, que nós criamos, construímos historicamente. Esse modelo de conhecimento que separa o sujeito do objeto, por exemplo. Quando você vai estudar um objeto, você faz aquela separação básica. Eu, aqui, que estou estudando, sou o sujeito do conhecimento. O sujeito cognoscível. A cognição está em mim. A capacidade de percepção, de apreensão, de explicação do objeto. Professor, eu vejo que a sustentabilidade ela está sendo implementada na sociedade brasileira, por exemplo, a partir das próprias instituições, das próprias empresas. Elas percebem o risco de morrerem, né, enquanto empresa. Então, elas, pensando no futuro, elas já pensam em como se inventarem para continuarem a existir dentro da perspectiva de que não exista mais aquele produto. Exemplo, a Vale, que o senhor citou de Mariana, ela vê no futuro o fim das minas, para algumas pelo menos. E ela já vislumbra atuar em outros segmentos. E aí por isso que ela pretende e vai investir, e já está investindo, por exemplo, em energia eólica. E já está investindo nesses campos, né? Para que ela possa continuar investindo enquanto Vale no segmento. E aí a sustentabilidade, ela se vê com outro olhar, né? Não no olhar do ecológico, né? Mas no olhar de... financeiro. O que precisa ser feito para que eu continue, né, enquanto empresa, organização, a existir. Então, por exemplo, IFPA. O que o IFPA precisa fazer para que ele possa, dentro de uma nova dinâmica, uma nova realidade educacional, que ele possa continuar a seguir a missão para a qual ele propôs. Então, geralmente na administração, o que a gente faz? A gente revê, né, a nossa missão e a visão, para que a gente possa garantir a sustentabilidade, e seria essa perpetuação da instituição dentro do espaço de tempo, conforme as mudanças e as dinâmicas de mercado e de realidade de recursos, né? Porque é complexo, porque às vezes a gente toca mais do lado da natureza, né? Sim. E às vezes não é só de recursos, né, que nós estamos... Mas vai mudando todo um cenário, né, econômico, que faz com que também você precise pensar na sustentabilidade pelo outro viés, como você acabou de colocar, né, pelo viés econômico, pelo viés humano, né, que se muda também as pessoas, né, no cenário. O texto ele não precisa muito isso, mas é de se pensar também, né, dentro da instituição pública, né, pelo mesmo olhar, né, da sustentabilidade e a Alguém mais quer falar? Você levantou a mão e foi para cima? Completando o que ela falou, minha lógica do capital e ele sempre tem se reinventar. Se reproduzir. Se reproduzir, como você falou. A gente a empresa atua como se fosse camaleão, né? Ela se adapta. Na verdade, não seria a empresa o objeto de análise. Porque se você analisar a empresa, você vai estar analisando um objeto volátil, que tem uma permanência temporal determinada. Uma empresa nasce e morre num determinado período. A análise seria de como capital, uma análise mais complexa, mais profunda, por exemplo, de
Como o capital se reproduz? Que mecanismos ele procura para se reproduzir? Agora, por exemplo, na linha do que você está falando, já se fala muito em tecnologias limpas. A solução para esse problema todo é encontrar as tais tecnologias limpas. E aí se fala muito em reciclagem a partir disso aí, ou da própria energia eólica, que é vista como uma tecnologia limpa. Mas... Fala-se muito em reciclagem, mas o consumo continua exacerbado. Exato, é esse ponto que eu ia tocar. Mas, quando se fala em consumo responsável ou em tecnologias limpas, nós estamos parando para repensar os nossos valores, a forma como nós produzimos, como nós nos relacionamos com a natureza, ou nós estamos apenas criando outro jeito, outra forma, mas mantendo intacto o arcabouço, o fim, o objetivo. O fim, o arcabouço objetivo não seria a manutenção desse padrão social de consumo, dessa sociedade baseada num valor de consumo, do consumismo? Nós somos valorizados quando temos o quê? Um carro, um smartphone de última geração, um título acadêmico. Nós vamos artificializando as relações e a felicidade e aquelas coisas que são importantes na vida e vamos criando máscaras. Não estou falando que não é importante nem necessário, as tecnologias limpas são necessárias e importantes, mas elas não tocam naquela questão determinante que mudaria o padrão social. Que é a causa do problema. Exatamente. Aí, mas você falou algumas coisas interessantes que têm diretamente a ver com o conteúdo do texto que eu quero chamar a atenção de vocês aqui. Sobre sustentabilidade. De fato, esse conceito de sustentabilidade, ele nasceu a partir dessa questão ecológica, ambiental. A sustentabilidade nasceu da percepção de que alguns sistemas naturais não conseguiriam continuar se reproduzindo, mantidos os atuais mecanismos de intervenção humana sobre eles, né? Esse conceito de sustentabilidade ele tem tudo a ver com aquilo que nas ciências da natureza se chamou de sistemas. Essa noção de sistema, ela vem da biologia, ela vem da botânica, ela vem do estudo de como a natureza, as dinâmicas da natureza acontecem. E aí ela vai se ampliando e o texto consegue colocar isso bem interessante. Que eu vou deixar para o final, porque antes eu quero pegar um outro elemento que o texto trabalha antes desse, que é a relação do Estado, do poder público com a sociedade. Eu estava falando para vocês que a crise tornou necessário repensar vários modelos organizacionais e de áreas de conhecimento, entre eles dessa área da administração pública, da relação do Estado com a sociedade. Esse Estado, no modelo, na forma como nós conhecemos, com Constituição, que é a Carta Maior, que é a lei máxima, a partir da qual todas as outras leis são derivadas, essa hierarquia jurídica, essa limitação do poder do gestor, né, o presidente da República, ou o rei, ou o primeiro-ministro, ele já não pode mais fazer o que der na cabeça dele, ele só pode fazer aquilo que a lei permita ou diga que ele faça. Né? Até para você que é funcionário público, você sabe, você estudou direito administrativo, provavelmente para passar no seu concurso, e você sabe que a sua ação como servidor público ela é vinculada. Você só pode fazer o que a lei diz que você pode fazer. Você não pode fazer algo a partir do seu entendimento. Ah, mas é melhor desse jeito. Você não pode justificar uma ação sua como gestor público, como servidor público, porque você considera que é melhor. Se você não mostrar juridicamente que o seu ato está vinculado a uma norma que te autoriza a fazer daquele jeito, ou a um princípio, você vai acabar sendo penalizado, não é isso? Esse modelo, ele é recente. Ele vem do final do século XIX para cá. Até o século XVIII, os reis, os monarcas, que eram os gestores do espaço público, eles faziam o que queriam, até mandar matar. Quem assistiu algum filme aqui de Henrique VIII, rei da Inglaterra, aquele rei que fez a divisão entre a Igreja Católica e a Igreja Inglesa, que criou a Igreja Anglicana.
Ele criou a igreja anglicana porque ele queria divorciar da mulher dele e o Papa não queria autorizar. O Papa não queria autorizar porque queria manter ele preso aos interesses políticos e financeiros do Vaticano, de Roma. E para mantê-lo preso não autorizava, só autorizava se ele cedesse a algumas chantagens políticas que o Vaticano tinha. E ele, como ele era chefe de um grande exército, tinha um tesouro para suprir as suas necessidades, ele falou as favas, o Papa e o Vaticano. A partir de hoje, a igreja inglesa não tem mais vínculo com o Vaticano, o Papa não é mais o chefe supremo da igreja, o chefe supremo da igreja sou eu, porque eu sou o príncipe, eu sou o rei, eu sou o monarca, eu sou o soberano, o meu poder, o título de rei me foi dado por quem? Por Deus. Não foi o povo que elegeu, um monarca, um rei é eleito? Não é. Foi Deus que me deu esse título, então, portanto, ele vem de origem divina. Eu sou o representante divino aqui, eu mando nessa jossa aqui. Quem desobedecer, faca na caveira. Agora a igreja pediu de volta, voltada A anglicana? Eu não estou sabendo, eu não estou acompanhando. No Netflix, é no Netflix? Se não for no Netflix, é naquele outro do Globofix. Mentira, não é Globofix, é Globosat. Tem uma série muito interessante que vocês deveriam assistir que chama-se Henrique VIII, que conta o período do reinado dele na Inglaterra e mostra como o absolutismo se consolidou e depois como ele foi se corroendo a partir dos excessos, obviamente, do monarca, mas também a partir de um florescimento de uma burguesia que começava a acumular capital e que, portanto, queria poder político e era impedida de ter o poder político por conta desse poder absoluto que o monarca tinha. Então, a Inglaterra foi o primeiro país que fez essa separação de poderes e limitou o poder do monarca através de uma norma constitucional. Então, esse modelo, Estado organizado, gestor público com ação limitada, Estado focado no bem-estar social, na promoção da justiça, é tudo muito recente, né? Inclusive o Estado de bem-estar social, ele começa a ser erigido mesmo a partir da Segunda Guerra Mundial, 1940, porque em 1917 aconteceu a Revolução Russa, a Revolução Socialista, ela decorre dos conflitos entre os trabalhadores e os donos das fábricas que não pagavam salários adequados, que os trabalhadores viviam em situação subhumana, né? Tem um outro filme interessante para vocês assistirem, O Jovem Marx. Foi no Netflix que eu vi? Não foi. Mas se você procurar lá na internet, você vai achar. Eu sugiro que vocês assistam O Jovem Marx. Ele é meio bobinho, assim, eles romantizaram, pegaram mais pelo aspecto do amor dele pela mulher dele, mas é interessante porque mostra como Marx foi percebendo essas contradições do sistema de produção na sociedade que ele viveu e foi analisando, estudando e teorizando, mostrando o que estava por trás disso e criando as bases para a Revolução Socialista. E a resposta que o capitalismo deu à Revolução Socialista foi o Estado do bem-estar social, né? O Estado como promotor da redistribuição de renda. Então o Estado recebia os impostos e redistribuía através dos serviços públicos, através da Previdência Social, através até mesmo de políticas compensatórias. O pessoal fala de Bolsa Família, fala merda sem saber o que está falando, fica falando mal de Bolsa Família, sem ter a menor noção que todos os países europeus que são hoje considerados países onde há boa qualidade de vida, começaram com Bolsas Famílias, e em alguns deles elas existem até hoje. E lá nunca ninguém disse que uma pessoa era vagabunda porque recebia Bolsa Família, porque o entendimento lá era outro, diferente do nosso aqui, né, de que aquilo é uma política de redistribuição de renda e uma política emergencial, não é perene, não é para ficar permanente, é enquanto aquela chaga social é resolvida. Da mesma forma como as políticas de cotas nas universidades, que são um remédio para uma doença, elas não são algo permanente. Tem um momento que tem que cessar, tem que parar, mas até que chegue esse momento em que haja uma equidade entre os grupos sociais que vivem na nossa sociedade, é preciso criar sistemas compensatórios. Mas tudo isso tem a ver com esse texto, obviamente, mas vamos voltar aqui para
para esses elementos que o texto fala dessa questão do Estado e da sociedade. Então, o Estado, ele é criado para quê? Para promover o bem-estar social. Ele faz isso como? Através das políticas públicas. As políticas públicas são a resposta que o Estado dá às necessidades da sociedade. Um determinado problema que está acontecendo, ele entra para a agenda pública, para a agenda do Estado, a partir do momento em que grupos sociais se mobilizam em torno desse problema. Se nenhum grupo social se mobiliza, ele nunca vai ser um problema público, a menos que os agentes do Estado considerem ele um problema público. Vamos pegar um exemplo aqui de uma comunidade ribeirinha que viva em Cametá e que foi atingida por alguma ação da hidrelétrica de Tucuruí ou por alguma outra ação de algum empreendimento público ou privado que mudou o sistema de vida ou que está interferindo no sistema de vida deles. Ou vamos pegar um exemplo urbano daqui de Belém, de uma comunidade que mora lá no Maracangalha, não é esse o nome? Tem isso, não tem Maracangalha? Tem esse lugar aqui em Belém. Eu sabia que tinha. Eu já vi em algum ônibus esse nome, Maracangalha. Aquele conjunto militar que tem lá, perto do Rei do Bar. Aquilo ali. Então aquilo ali é alto nível, não é? Então não é o que eu estou querendo usar como exemplo. Eu estou querendo pegar um exemplo assim mais de periferia, tipo terra firme, alguma coisa assim, onde você tem um contingente populacional grande, mas não tem uma escola, por exemplo, uma creche. E as mães não têm onde deixar os filhos para ir trabalhar. Aquilo continua sendo um problema de cada mãe até que elas se encontrem, se reúnam e comecem a pressionar o poder público para que o poder público crie uma creche. Só quando elas pressionam o poder público, trazem esse problema da esfera privada delas para a esfera pública, é que se torna um problema público e o Estado aqui no sentido de poder público. Pode ser o município, pode ser o Estado ou a União. E aí o Estado se move para, através de uma política pública, que seria a construção de creches, a ampliação de vagas, a contratação de professores, a criação de um currículo, de um projeto político-pedagógico, etc., 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 para atender aquela necessidade. A política pública que o Estado implementa, ela é decorrente disso, da mobilização de setores da sociedade. Política pública não nasce da cabeça de um governante iluminado, isso é ilusão. É como lá em São Paulo, que elegeram aquele prefeito lá porque ele é um grande gestor. Estão vendo as merdas que ele está fazendo lá, né? Já descobriram que aquilo era ficção. Obviamente que você tem gestores mais avançados, mais capacitados, mais evoluídos, mais bem intencionados ou mais comprometidos. Lógico que sim. Ou gestores que só estão pensando no seu próprio bolso. Mas o que vai determinar a qualidade da política pública não é a cabeça do gestor. Por quê? Porque um problema público, ele decorre no problema público, em torno do problema público, existe uma arena política, uma arena social, onde vários atores conflitam em torno daquele problema. Vou pegar como exemplo o resíduo sólido. O lixo é um problema. A gente produz o lixo, ele tem que ser jogado em algum lugar, não pode ficar em casa. A gente joga na rua. Não pode ficar na rua porque vai juntar rato, vai sujar a rua, as pessoas não vão poder andar nas calçadas, os carros não vão poder trafegar, os bueiros vão ficar entupidos. Então, tira da rua e joga no lixão. Aí o lixão começa a produzir chorume, gases e contaminar o lençol freático, o ar, produção de urubus, de insetos, de vetores de doenças, aí começam a atrair os catadores, as crianças, enfim, é um problema público para a sociedade. O Estado vai organizar uma intervenção. E a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que foi aprovada há 7 anos atrás no governo Lula, ela foi aprovada para poder organizar essa gestão do resíduo sólido de forma integrada. Mas vocês sabiam que esse projeto de lei ficou 20 anos na Câmara de Deputados, no Congresso Nacional? Por quê? Um projeto de lei que trata de um tema tão importante para a sociedade, tão urgente, tão relevante, fica 20 anos tramitando numa casa parlamentar. Porque há muitos conflitos em torno disso. Esse projeto de lei ele trazia alguns
instrumentos e alguns conceitos inovadores, como, por exemplo, o da logística reversa, de que todo produto precisa voltar à economia circular, precisa voltar ao estágio inicial, não ser simplesmente descartado. O descarte é o último elemento na hierarquia das ações prioritárias da Política Nacional de Resíduos Sólidos. O último, o lixão, o aterro sanitário, é para uma pequena quantidade de resíduo, não é para todo o resíduo. A grande quantidade é para ser reaproveitada e reciclada. Mas por que isso que parece tão óbvio, tão natural, tão compreensível, causou essa paralisia? Porque parte do setor industrial não queria, achava que iam acarretar mais despesas, mais exigências, mais problemas para o setor industrial, que agora precisa ficar responsável pela lâmpada que ele produz, pela reversibilidade da lâmpada. Então, o problema, qualquer que seja ele, seja um buraco na rua, seja uma necessidade de uma creche, seja o que for, ele vai passar por mediação política, por um conjunto de conflitos que envolvem atores sociais diferenciados. No caso do resíduo sólido, tinha os catadores, o Movimento Nacional dos Catadores, que queriam a inclusão dos catadores como parte importante na implementação da gestão integrada do resíduo sólido. Na gestão estou procurando aquela palavrinha que a gente fala todo dia lá, de organizar a coleta seletiva. Que interessante, as cidades que eu morei, todas, o centro do processo de reciclagem. Da coleta seletiva, né? Por exemplo, Mariana, que você citou. Morei em Mariana, e lá, justamente, a Associação de Catadores é que dinamiza todo o processo de reciclagem. Sabe? E eles fazem um trabalho que você se impressiona, assim, quase sem ajuda do poder público. Do governo público, né? Do poder público. Eles contam com parceria público-privada, né? Na verdade, as empresas. Isso, do local onde eles estão, pertence ao município. E as empresas é que fornecem a eles os equipamentos mínimos necessários para que possam fazer esse trabalho. Ele está perguntando que elas vão acabar. 9 horas está bom para vocês ou está tarde? Vocês que falam. Ok, então daqui a 25 minutos. E isso aí que você está descrevendo é o que a política nacional diz que deve ser mesmo. O sistema ele é integrado, ele é de co-gestão, co-participativo, são princípios da política nacional. Mas para chegar lá, teve que passar por esses conflitos. E vocês, como gestores públicos, o texto vai dizer isso mais à frente, vão analisar na relação entre a instituição que vocês estão gerindo, que vocês estão administrando, que vocês trabalham, na relação dessa instituição que representa o poder público com aquilo que chama de sociedade civil. Esse conceito, eu falei para vocês que o Estado, da forma como ele é configurado, esse Estado com o poder limitado, com as ações vinculadas pelas normas jurídicas, ele é algo recente. Essa noção de sociedade civil, então, é ainda mais recente. Essa percepção de que há uma sociedade civil que age independente ou apesar do Estado, ela começou muito com a colonização das Américas. O Tocqueville, que foi um estudioso desse fenômeno, ele viajou para os Estados Unidos, né, para a América, né, porque era chamada América, e ele percebia aquele dinamismo econômico, cultural, social que havia ali e que não dependia necessariamente de uma intervenção de um gestor público, de um representante da rainha, né, porque veio da Inglaterra, da França, onde eram sistemas monárquicos, já limitados, mas ainda monárquicos. E ele via então esse espaço social que se chama de mercado, onde as relações de trocas eram reguladas por si próprias, elas independiam de uma regulação externa ou superior, e chamou a isso configurou isso como sociedade civil. Então, no início, esse conceito de sociedade civil foi muito atrelado à ideia do mercado. Era no mercado onde se davam as trocas, as relações de troca, que independiam da intervenção do estatal
Ali se constituía um mercado, uma sociedade agindo a partir dos seus interesses e das suas regras, das suas dinâmicas. Os valores de troca eram estabelecidos pelo próprio mercado. Mas à medida em que a sociedade humana vai sendo construída historicamente, ela vai se tornando mais complexa. E aí, dentro disso que se chamou mercado, passaram a haver novas configurações sociais, de ações coletivas, não necessariamente vinculadas a interesses econômicos ou financeiros. Por exemplo, os clubes de serviço, que eram algo muito forte nos Estados Unidos. Aquela parcela da sociedade mais religiosa, que acreditava que a gente precisa fazer boas ações para herdar o céu e tal, que a gente precisa ser boas pessoas. Eu estou brincando um pouco com isso aí. Mas essa parte mais humanitária, digamos, essa parcela mais humanitária, se organizava, por exemplo, para atender as mães carentes, as mães pobres, para atender os doentes. Aquelas sociedades beneficentes foram constituídas como a Santa Casa, por exemplo. A Santa Casa, no começo, era um hospital de pobres, para as mulheres pobres ganharem seus filhos lá, porque não tinham acesso aos hospitais, aos melhores, porque eles eram privados e eram só para os ricos. Assim como os clubes das mães, o Lions Club, já ouviram falar disso? Lions Club, os escoteiros, e aí depois vieram os fã-clubes, né? Quando surgiu a mídia, a televisão. Os Estados Unidos são a sociedade que tem o maior número de fã-clubes no mundo. É uma coisa de louco isso. Parece insignificante, parece uma coisa trivial, boba, mas não é. Quem estuda esses fenômenos, quem estudou mais à frente, conseguiu perceber que quanto maior o nível de organização de uma sociedade a partir dos seus microinteresses, aí entram, por exemplo, a organização dos trabalhadores nos seus sindicatos, a partir das categorias que fazem parte, do tipo de emprego, do tipo de atividade produtiva, do tipo de empregador. Quanto maior o nível de organização dessa sociedade, maior o nível de troca econômica. Por quê? Aí já vieram outros estudiosos que aperfeiçoaram essas análises. Uma delas é uma mulher, arquiteta. O nome me sumiu, toda vez que eu falar dessa mulher eu esqueço o nome dela. Uma mulher maravilhosa, escreveu Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas. Daqui a pouco eu lembro. E ela identificou que naquelas cidades onde havia esses tipos de iniciativas, a economia era mais forte, as dinâmicas econômicas elas eram maiores do que nas cidades e nas comunidades onde não havia. E aí, depois dela, muitos outros foram aprofundando o estudo e se identificou que esse nível de organização social gera confiança, gera coesão, e onde há coesão e confiança é um ambiente propício para as trocas econômicas. Por exemplo, o crédito. Só é possível haver crédito onde há confiança. Se houver desconfiança, ou não vai existir o crédito, ou o crédito vai ser com uma taxa de juros tão alta, que vai se tornar inviável. Não é assim? Alguém de vocês tem crédito na mercearia? Eu tenho. Do lado do prédio que eu moro tem uma mercearia. E ela ainda usa a cadernetinha. Eu achei aquilo o máximo, porque é tão raro a gente ver isso hoje em dia. Aí um dia eu falei para ela, você tem créditos aqui com algumas pessoas? Ela disse, eu falei, como é que eu tenho um crédito aqui? Ela falou, você quer? Eu falei, quero. Sem consultar SPC. Sem SPC Serasa e tal. Mas depois os estudiosos dos processos de desenvolvimento econômico deram a esse fenômeno o nome de capital social. Então, capital social seria isso, o nível de organização de uma determinada sociedade a partir dos seus micro e múltiplos interesses. E se inventou capital isso, capital aquilo, capital tecnológico, capital humano. Capital humano já seria o grau de instrução e de capacidade de fazer, de know-how que uma determinada comunidade, sociedade possui. Quanto maior a escolaridade e o know-how, maior o capital humano.
Quanto maior a quantidade de organizações, sindicatos, associações, clubes, igrejas, essas organizações da sociedade civil, maior o capital social. Então, e aí esse conceito de sociedade civil passa a se referir especificamente a essas organizações que não são governamentais, o texto chama de ONGs, mas hoje já existe um outro título para elas, que são chamadas de OCIPs, Organizações Sociais de Interesse Público. Na verdade, são todas, o Código Civil chama de associações. Essas associações, e aí a gente chama, existem outros termos que se aplicam, que são ONGs, OCIPs, ONGs, enfim, uma variedade, mas todos eles se referem a esse mesmo modelo de organização. E o autor, aqui nesse texto, ele vai fazer uma análise de como se dá a sustentabilidade nessas organizações da sociedade civil. O que seria sustentabilidade? E ele faz um estudo de caso de 3 organizações aqui, de 3 experiências bem interessantes. Esse texto, ele parece um texto... Quem achou que é um texto difícil de ser entendido? Alguém achou? Mas isso é uma ficção. Essa impressão da dificuldade dele é fictícia. Vou explicar por quê. No começo, ele é um texto chato, hermético, cita muito... Ele faz... ele faz o estado da arte, assim, ele pega um conceito, aí cita alguns autores que trabalharam aquele conceito. Outro conceito, aí parece uma colcha de retalhos que não está bem costurada. É um texto ruim, eu concordo com vocês. Porém, se você insistir, se você perseverar na fé e não vacilar, você vai ser recompensado quando você chegar mais à frente, que ele faz a análise dos casos. Você pode fazer isso no texto, sabia? Ir à frente, voltar. A outra coisa, vocês estavam falando no começo sobre a dificuldade de estudar para o mestrado. Eu quero dar algumas dicas para vocês. A primeira é rezar. Eu só sei, eu tô com fé. Como é que é? Está com fé ou não está? Estou. Aliás, só vou na fé, né? Por enquanto, eu estou no meu aqui não tem páginas, não. tem, mas tem Fala o título. Por exemplo, deixa eu pegar um subtítulo aqui. O meu está até diferente do seu. Por exemplo, tem a sustentabilidade social. Aí, ó. Não tem? A sustentabilidade social. Aí você vai... Vamos caminhar aí na sustentabilidade social. Ele diz que... Por exemplo, ele vai pegar essa questão da legitimidade. Eu vou contar uma coisa para vocês. Eu sou conselheiro do meio ambiente. Eu faço parte do CONAMA, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. Voluntariamente. Não existe remuneração para esses conselhos. Nem nacional, nem estadual, nem municipal. Obviamente, quando tem reunião em Brasília, eles pagam a passagem, pagam a diária para eu ficar lá nos 2 dias da reunião. Eu vou para aquela reunião, esse conselho ele é formado, esse Conselho Nacional do Meio Ambiente, ele é formado por cerca de 80 a 90 conselheiros. 2/3 deles são representantes do poder público, da União dos Estados e Municípios. Da sociedade civil lá deve ter 16 ou 17. Desses, só 11 são eleitos. Então, do conjunto de 90 conselheiros do CONAMA, esse número não é fixo porque todo ministério tem um representante. Então, quando o presidente cria um novo ministério, aumenta um. Quando ele junta, diminui. Então, geralmente gira entre 80 a 90. Desse conjunto, só 11 são eleitos. Esses 11 são eleitos... O que? O subtítulo? Da sustentabilidade. Desse conjunto de 11, são eleitos 2 por cada região. Então, são 2 da região norte, 2 do centro-oeste, que dá 10. E 1 é nacionalmente. Quem vota, quem elege? As ONGs ambientalistas que se cadastram para poder serem eleitoras. Então, a região norte é que tem o maior número de ONGs, inclusive, cadastrados.
Então eu fui eleito, já estou no... É o 4º mandato. Eu tive um mandato anos atrás, depois passei vários anos fora, aí voltei 2 anos atrás e agora estou no final do 2º e último mandato. Aí eu vou lá para esse CONAMA. Quando eu me oponho a uma proposta de resolução lá, eu estou falando em nome de quem? Qual é a legitimidade que eu tenho para questionar o agente público que está lá? Ou o representante da Federação das Indústrias que está lá? Entendem? O que dá autoridade à minha voz? Legitimidade é isso. É a autoridade que você tem para fazer aquilo que você está fazendo. Por outro lado, e aquele servidor que está lá representando o Ministério da Guerra? Que legitimidade ele tem para estar votando numa resolução que regulamenta a emissão de fósforo, por exemplo, nos aquíferos? Essa é uma questão complexa, que é uma questão que o texto vai trabalhar quando ele começa a discutir sustentabilidade social. Então ele fala que existem 2 fontes para determinar a legitimidade. A primeira fonte, segundo ele, por que você precisa entender isso como gestor público? Porque o IFPA pode fazer parceria com a ONG para implantar um projeto, um programa numa comunidade ou num grupo de pesquisa. Ou lá o FPA, por exemplo, ela tem parceria com algumas ONGs, por exemplo, catadores. No dia que vocês organizarem o sistema de reciclagem do IFPA, vocês vão ter que contratar uma cooperativa de catadores para poder cuidar. Qual vai ser contratada? Quais vão ser os critérios que vocês vão analisar para identificar se aquela cooperativa é realmente a que deve ser contratada, se ela é a que tem mais legitimidade, sustentabilidade, se as ações dela estão vinculadas. Então ele propõe alguns critérios para analisar isso, que esses critérios estão aí no texto, que é importante vocês lerem, mesmo que você tenha dificuldade de entender, segue lendo, porque ao final as coisas ficam mais claras. Toda vez que um texto estiver difícil, não pare de ler, porque no final as coisas vão ficando mais claras. E numa segunda leitura também, a coisa fica bem mais clara. Mas eu queria dar uma dica para você quando você estiver estudando um texto como esse para o mestrado. Faça aquela leitura dinâmica. No ônibus, no carro, se alguém estiver dirigindo e você estiver do lado, aquela leitura dinâmica. Vá olhando quais são as palavras-chave aqui nesse parágrafo, legitimidade. Se quiser marcar, marque, ou com marca-texto ou com uma caneta. As palavras-chave. Num parágrafo, entenda qual é a ideia central do parágrafo. Qual é a palavra-chave daquele parágrafo. O conceito em torno do qual a ideia daquele parágrafo gira. Esse é o primeiro passo. O segundo passo, ele vai construindo o argumento. Como aquele argumento vai avançando, vai evoluindo? Isso geralmente fica mais fácil numa segunda leitura a gente conseguir concatenar. Mas na primeira leitura, pegue os conceitos centrais e coloque num papel ou escreva do lado. Escreva do lado os conceitos. Quando você não entender uma frase, coloque uma interrogação. Quando você achar uma frase muito legal, bacana, você concordar, coloque uma exclamação, coloque entre colchetes ou entre chaves. Quando você encontrar uma ideia que você fala, ego esse cara, ego essa ideia aqui, marque essa ideia e coloque um T de tese. T é uma tese. Esse cara aqui escreveu uma tese. A tese é aquele pensamento central daquele parágrafo que o autor expressou. Mas você continuou lendo, você achou, não, mas essa aqui está mais forte do que aquela. Essa aqui engloba aquela. Marque e coloque TC, tese central. Ou seja, essa aqui é mais central do que aquela. Continuou lendo, aí você chegou no ápice do texto, que o cara conseguiu sintetizar o pensamento dele, juntando aqueles diferentes conceitos. Coloque TCC. Tese central. Ou use outros conceitos, outras marcações que você pode criar para você marcar. Se você não concorda, marque de vermelho. Se você não entendeu, marque de azul. E deixe o texto todo marcado. Não tenha problemas em marcar, em duvidar, em não entender, em discordar, em brigar com o autor, em concordar com o autor. Não tenha problemas com isso. Ao final,
já que você vai fazer uma prova de mestrado e você vai precisar citar esse texto na prova, ao final, pegue uma folha de papel e diga: eu vou fazer um resumo desse texto pegando os conceitos chaves. Quais são os conceitos chaves que esse cara usa? O Estado, sociedade civil, sustentabilidade, legitimidade, e você vai escrevendo na folha de papel. E depois tente colocar na frente de cada conceito dele o que ele significa. É isso, esse é o segredo. Quando você for fazer a prova, isso vai estar tão claro para você que você vai até conseguir citar o autor com as suas próprias palavras. Não tenha preocupação em citar o autor da forma como ele pensa. Faça a paráfrase. Se você entendeu o que ele falou, diga com as suas próprias palavras aquilo que ele falou. Hoje, as próprias teses de mestrado, de doutorado, de TCC não, porque ainda é algo meio preliminar, mas os trabalhos de conclusão de curso. Mas no mestrado e no doutorado, a orientação que se dá é que não se faça citação direta. Não diga exatamente o que o autor disse com as mesmas palavras dele. Diga com as suas palavras, parafraseando. E sempre que você fizer isso, coloque entre parênteses o nome do autor e a data do texto. É importante você lembrar da data. Na prova do mestrado, se você não lembrar, coloque o nome do autor. No mínimo isso. Se você não colocar, caracteriza plágio. Porque fica parecendo que é um pensamento seu e não é. Então, se aquele pensamento veio de algum autor, você pode dizer: segundo Guimarães, sustentabilidade não é um conceito necessariamente ambiental, porque ela precisa ser analisada do ponto de vista social também. Você citou aí o pensamento de um autor. Ou então você pode dizer: sustentabilidade não é um conceito meramente ambiental, porque se aplica a dinâmicas sociais, técnicas, jurídicas. Aí você põe entre parênteses, Guimarães, 2010. São as formas de você citar. Mas o segredo para você capturar o texto é você identificar os conceitos centrais e escrever esses conceitos centrais numa folha separada e o que cada um deles significa. Beleza? Fazendo isso, você vai tirar no mínimo 8 na prova do mestrado. Vai passar. Bom, voltando aqui para o texto, ele faz a partir daí, eu falei para você pegar aí sustentabilidade social, que são os fatores que ele vai listar para você analisar uma ONG, ou uma organização da sociedade civil. Ele vai colocar a dimensão social, ele vai colocar o enfoque sistêmico, o desenvolvimento institucional. Por que ele vai fazer isso? Porque anteriormente só se analisava a sustentabilidade de uma organização não governamental pelo aspecto financeiro. Tipo, qual é o orçamento dessa ONG? Quanto ela arrecada por mês? De onde vem a fonte dos recursos dela? O que ela gasta? Esses recursos são suficientes? O que ela arrecada supre as despesas dela? E de onde vem o recurso dela? Se vem 100% de parceria com o poder público, ela é uma ONG dependente do poder público. Então, eram esses elementos que eram considerados antes. A partir do estudo de caso que ele fez, que aí eu vou citar para vocês aqui mais à frente, como, por exemplo, do Mosteiro Monte Carlo, não tem o número da página, mas a partir daí de sustentabilidade social, se você avançar, você vai encontrar. Deixa eu ver se tem alguma referência para ficar mais fácil para você achar aqui. Sem número de página é difícil, né? Você achou? Monte Carmelo? Começa assim, em cima. A sustentabilidade social também é o tema central do estudo realizado por Silva, em 2007. Aí ele vai analisar o Mosteiro Monte Carmelo, que é uma entidade lá de Curitiba. Aí ele diz que esse estudo de análise do mosteiro promove um avanço
ao inserir no modelo analítico um aprofundamento da abordagem da racionalidade. E aqui ele vai fazer uma distinção entre a racionalidade substantiva e a racionalidade técnica. Lembra o que eu estava falando para vocês no início da nossa palestra, dessa cisão que aconteceu entre a razão técnico-científica e a razão pura, ou o racionalismo puro, ou a ética que define os fins, os propósitos. Houve uma separação entre o conhecimento técnico e científico do conhecimento racional. O conhecimento racional ele foi considerado um conhecimento inútil por Descartes, porque o objetivo do conhecimento era estabelecer mecanismos de intervenção na natureza para criar técnicas que melhorassem o controle da natureza e que aperfeiçoassem o acúmulo de bens, de capital, e que aperfeiçoassem aquilo que ele chamava que se passou a se chamar de qualidade de vida na sociedade. Então, da mesma forma, nesse texto, esse autor, ele faz essa divisão de quando você vai analisar a sustentabilidade de uma determinada organização, que há uma diferença entre a racionalidade substantiva para a racionalidade instrumental. Para resumir para você de uma forma bem compreensível, sabe a diferença entre raiz e Nutella? Daquilo que é raiz e aquilo que é Nutella? Pois é, a razão técnica é a Nutella. A razão substancial é a raiz. Por quê? A razão substancial, ela vai definir os fins, os objetivos, a missão, o propósito. Vamos pegar aqui, por exemplo, veja se vocês acham essa página que começa escrito assim, cálculo, fins, maximização dos resultados. Ela vem logo depois do Monte Carmelo. Acharam? Pois é, isso tudo aí é a razão racional instrumental. A Nutella. Hã? Pode escrever aí Nutella. Mas não ponha lá na prova, senão quem corrigir não vai entender. Mas coloque aí a ação racional instrumental. A razão instrumental. Por que ela é instrumental? Porque ela trata apenas dos meios. Olha aí, ele coloca cálculo. Isso aqui são instrumentos para você analisar uma organização. O objetivo de tudo isso é permitir que você tenha instrumentos para analisar uma organização, fazer análise organizacional, como gestor. Que papel aquela organização está cumprindo na sociedade? Ela é uma parceira adequada para o poder público, para o IFPA? O que eu posso esperar de uma parceria com ela? O objetivo é todo esse, é fazer análise organizacional. Então, nos instrumentos para analisar a razão racional instrumental, ele coloca aqui alguns critérios: cálculo, fins, maximização dos resultados, êxito, desempenho. E aí você vai ver, por exemplo, você vai entender que tudo são questões relacionadas aos meios, ao jeito de fazer aquilo que ela está fazendo. Já depois, no parágrafo abaixo, aí ele coloca autorrealização, entendimento, julgamento ético, autenticidade, valores emancipatórios. Tudo isso aí é a ação racional substantiva, a raiz, digamos assim. Ele separa na dimensão individual e na dimensão grupal. Quando você lê isso aí, você vai entender. Autorrealização, processos de concretização do potencial inato do indivíduo, complementado pela satisfação. A pergunta é: aquela organização é uma organização que trabalha com jovens carentes, que visa qualificar para o mercado aqueles jovens carentes. Como eu analiso o cumprimento dessa missão, desses objetivos, os resultados desse produto que essa organização promove? Eu posso fazer isso utilizando apenas os instrumentos da razão instrumental, os critérios instrumentais, e eu vou estar cometendo um erro grave. Porque ela pode ser eficiente. Ela pega um jovem e ensina ele informática em 6 meses e ele sai de lá fazendo banco de dados em QSSL, é isso? QSSL? SQL, para o mercado. Ok, ela cumpriu bem.
Mas, porém, aquele jovem vive numa comunidade pobre, cheia de conflitos familiares, com uso de drogas, com baixa renda, o pai é alcoólatra, e aí toda essa carga de conflitos e de contradições e de problemas, ele traz consigo. Aquela organização não tocou nisso, ou seja, ela não tocou nos fins, porque o fim não é colocar a pessoa no mercado de trabalho, o fim é promover a pessoa para que essa pessoa seja um indivíduo integral, para que essa pessoa seja uma pessoa emancipada, que ela tenha a capacidade de ela própria definir os objetivos e os rumos da vida dela. Então ela vai ter ali um excelente profissional de TI que não tem a menor capacidade de decidir sobre o seu próprio futuro, porque está cheio de conflitos. Entendeu? Vocês entenderam como se daria então a análise do perfil dessa organização? A razão instrumental analisaria isso, cumpriu, foi eficiente, foi eficaz, ok. Mas agora vamos para a razão substantiva. Qual foi o grau de emancipação desse indivíduo que foi gerado? Essa organização promove que valores éticos? Qual é a intervenção que ela produz nesse meio social onde ela age? É mais ou menos por aí essa análise. Para terminar, por fim, ela vai falar também na sustentabilidade social e na legitimidade na esfera pública, mais à frente aí. Foi essa questão que eu estava falando para vocês. Quando eu vou para um conselho, eu falo baseado em que garante essa legitimidade. Aí ele fala aqui de 3 elementos para analisar a sustentabilidade de uma organização. Que ele fala primeiro dessa questão da sustentabilidade material e financeira, que é um elemento que pode ser analisado, porém não é o determinante. Porque ele coloca a visibilidade, a credibilidade e a legitimidade como outros elementos fundamentais para a análise da organização. Aí ele diz, a visibilidade ela é bacana. A organização tem um site, ela tem grupos no WhatsApp, ela tem fanpage no Facebook. O que ela publica, 1000 pessoas curtem, 10.000 pessoas assistem os vídeos. Ok, então ela gera uma visibilidade forte, ela é bem conhecida. Mas e os demais elementos? A credibilidade. Aí ele já diz, a credibilidade é algo um pouco mais difícil de ser conquistado. Por quê? Porque para adquirir credibilidade é necessário tempo, é necessário coerência, é necessário resultados, que precisam ser levados em consideração. E por fim, a legitimidade, que é o conceito mais complexo de todos. A legitimidade, que seria a aceitação da sua autoridade para exercer um poder no âmbito da esfera pública. E ele fala que esse problema da legitimidade é um problema que não é apenas das organizações da sociedade civil. Então não sou só eu lá no CONAMA que posso ter a minha legitimidade questionada, não. O servidor público também. Por quê? Que legitimidade este Congresso Nacional, que é formado basicamente por ruralistas e empresários, tem para mudar a legislação trabalhista? Tem legitimidade? Para mudar a legislação previdenciária? Tem legitimidade? Aí ele aborda a legitimidade por 2 vieses. Por um viés institucionalista, que é o viés weberiano, onde ele diz, olha, o que determina a legitimidade são os procedimentos. Por exemplo, a lei diz que os deputados são eleitos para representar o povo. E como representantes do povo, eles fazem e desfazem as leis. Então, do ponto de vista procedimental, eles têm legitimidade para mudar. E é nisso que eles estão se valendo. Porém, existe um outro elemento para se analisar a legitimidade, que é esse da aceitação da autoridade. A sociedade brasileira hoje aceita a autoridade desses parlamentares, desse ponto de vista não tem legitimidade. Então tem uma legitimidade formal, mas não tem uma legitimidade política, pública. E aí gera uma crise no sistema democrático, no sistema representativo. Vou fechar falando sobre a democracia como um elemento importante
para o gestor público, para uma gestão pública sustentável, para a sustentabilidade. Porque numa sociedade democrática, os objetivos dessa sociedade são discutidos coletivamente. Os objetivos, os fins, os propósitos são definidos a partir de uma negociação pública, coletiva, de dinâmicas sociais. Como, por exemplo, a partir das audiências públicas, dos conselhos municipais, dos plebiscitos, não é? Da forma como vai avançando o nível de organização da sociedade e da pressão da sociedade sobre o poder público para implementar determinadas políticas públicas. Então, nesse sentido, a democracia é um elemento fundamental para garantir a sustentabilidade. Por quê? Sem a democracia existe o quê? Um Estado autoritário, um gestor que tem o seu poder ou vindo de Deus, ou vindo do exército, ou vindo de um ET, ou sabe-se lá do quê, onde ele determina os fins e os propósitos. Isso não é sustentável, porque a sociedade é dinâmica. A sociedade é formada por diferentes forças políticas, visões de mundo, interesses econômicos, interesses sociais, crenças, valores. E é essa complexidade, é o diálogo, é o campo de diálogo entre esses diferentes atores sociais que garante a sustentabilidade social de uma sociedade ou de um processo político. Portanto, a democracia é fundamental para a sustentabilidade. E nós estamos vivendo um momento muito perigoso, onde avançam valores fascistas e autoritários na sociedade brasileira. Porque quando você quer negar o direito do outro, ser o que o outro é, do outro expressar o que ele pensa, o que você está gerando de modelo social? Um modelo social autoritário. Só um determinado setor vai ter voz. E quem não pensar igual, porrada, coturno, cacetete. E aí, como gestor público, como cidadãos, como pessoas comprometidas com esses novos paradigmas da sustentabilidade, a gente precisa dizer: a democracia é importante. Esse não é um discurso político. E é um discurso político. E ele fala isso aí no texto, no final do texto, vocês vão ler isso aí. O campo da política é um conceito habermasiano, ele cita Habermas aí. O campo da política é o campo que propicia a resolução pacífica dos conflitos. É o campo da política. A gente fala tão mal da política, mas o que é que existe ao contrário da política? Se não for a política, é o quê? Qual é o meio de você resolver conflitos? Ou é através da política, porque a política é o campo da negociação, ou é através da guerra, da imposição, uma solução imposta. Então, apesar do campo político e democrático ser cansativo, complexo, contraditório, cheio de avanços e de retrocessos, como a gente está vendo agora, ainda assim ele é melhor e é mais desejável e é necessário para garantir um modelo de sustentabilidade do que o campo de uma sociedade ou de um modelo social autoritário. É isso. Com isso eu resumo, eu sintetizo, eu espero que vocês, a partir dessa palestra, tenham mais prazer para ler esse texto ou reler e que vocês façam uma boa prova, tá bom? Sucesso para vocês.